Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Tive uma ideia de fazer uma dinâmica que eu acho que vai ser interessante de a gente analisar. Peguei aí os triênios dos ex-presidentes do Corinthians, tanto da última gestão do André Sanches, que foi ali de 2018, 19, 20, o mandato do Duílio, que foi de 21, 22 e 23, e agora o primeiro ano do mandato do Augusto Melo. E vamos ver como que o Corinthians se comportava, qual que era a montagem de elenco e planejamento que a gente tinha. E daí no final do vídeo vocês vão me dizer qual é o melhor elenco, qual é o melhor planejamento, o segundo e o terceiro. Acho que o primeiro vai ser muito fácil, mas segundo e terceiro aí vocês vão me dizer. Sim, na busca de tentar trazer conteúdos especiais aí para esse fim de ano aqui no canal. Espero que você goste de mais esse daqui. Assim como eu falei, eu vou pegar meio que um somatório, um geral, um balanço geral de cada final da administração. Então, sendo 2020 para o último ano de mandato do André Sanches, 2023 para o último ano de mandato do Duílio Monteiro Alves e, claro, o primeiro ano de mandato agora do Augusto Melo. Vamos lá, fazendo a nossa análise inicial então com André Sanches. Esse daqui foi o último Corinthians base de 2020 e olha que terrível, meus amigos. Vocês se lembram que esse daqui era o time que não sabia finalizar? Era uma dificuldade de chegar no campo adversário, não vou nem falar no gol adversário. E meio que o Corinthians base que disputou o último jogo daquele ano em casa contra o Vasco, se eu não me engano, foi de Cássio, Gemerson, Gil, Fábio Santos e Fagner, Gabriel fazendo a volância, Arauz, Ramiro, Matheus Vital e Mosquito fazendo as pontas. A gente jogava muito com dois alas, dois pontas bem abertos e o atacante, meu Deus do céu, Léo Natel. Até rimou, né? Meu Deus do céu, é o Léo Natel. Ele vinha se intervalando com o Jô, que vinha se arrastando também. E aqui embaixo você pode analisar jogadores especiais que tiveram, especiais entre aspas, que tiveram participação frequente naquele ano. Então Michel Macedo era o lateral reserva imediato do Fagner. Bruno Mendes também entrava bastante, tanto para substituir Gemerson e Gil, quanto também até pela lateral direita, substituindo o Fagner. Lucas Piton, que teve um bom início, foi pro Vasco e tá se saindo um jogador mediano regular lá no Vasco, né? Mas aqui ele não conseguia assumir a titularidade porque era cadeira cativa de muitos desses medalhões que foram se prorrogando e prorrogando por muitos anos ainda no Corinthians. Aqui já se fazia necessária uma renovação e nomes como Cássio, Fagner, que tá até hoje, Gil, Fábio Santos, foram se desgastando com o tempo, e ainda no mandato do Duílio, você já vai ver logo mais, ainda vieram outros caras que eram ídolos, são ídolos do Corinthians, mas que foram tendo sua imagem arranhada aí com a torcida por conta desse desgaste final que não precisava. Enfim, dando sequência aqui, Casares e Otero, porque é um kit, né? É um combo. Onde que o Casares vai, o Otero vai também. Onde o Otero chega, o Casares vem também. E os dois, saindo do Atlético Mineiro, vieram aqui pro Corinthians também. Fizeram ali uma ou outra partidinha ali que dava pra pensar, porque os caras não são ruins, mas nunca tem aquela regularidade que se espera no jogador profissional. Camacho, Cantilho, que meio campo que dava sono, né, meus amigos? Luan, ah, meu Deus do céu, eu tava falando e ainda o próximo é o Luan. Aí finalizou Camacho, Cantilho e Luan. É pra você pegar o travesseirinho, cara, e dormir tranquilo assistindo o jogo. E finalizando com o Jô, que também era um daqueles caras ídolos que foram tendo sua imagem arranhada, tendo aquela última imagem terrível com a torcida, coisa que não precisa, sinceramente, meus amigos. E aqui do lado você pode ver negociações que não foram tão bem vistas, seja quando chegaram, seja quando permaneceram ou saíram. Juan Oliveira, que teve todos os seus problemas com lesões, enfim, Jonathan Cafu, chamado jogador de Champions League. Não, calma lá. Ele tá trazendo um jogador de Champions pro Coringão. Sacanagem. Johnny Gonçalves, meus amigos. Davó. Matheus Davó. Everaldo. Richard. O Sid Clay. Outro cara que teve uma boa primeira passagem. E aquela boa primeira passagem que teve, você esquece completamente por conta dessa segunda totalmente ridícula. Inclusive ficou conhecido como o Sid Bacon, né? Devido a seu peso corporal avantajado aí nessa segunda passagem. Jonatas, que atacante sensacional. Júnior Dutra também. Meus amigos, isso daqui, meu Deus, alguém me explica como que esse time não foi parar na Série B. Essa segunda passagem, esse segundo mandato do André Sanches foi para desfazer absolutamente tudo de bom que ele fez quando assumiu o Corinthians na Série B em 2008. Não é possível, é para equilibrar aquela primeira boa gestão que ele teve,
que ajudou o Corinthians a se reestruturar e se formar novamente no cenário nacional e internacional. E aqui, tudo bem, o Corinthians endividado e foi crescendo cada vez mais, e com esse time foi crescendo sua dívida cada vez maior. Muita negócio, ficando refém de empresários. Se você for pegar a lista de empresários, que não tem muitos, é aquele grupinho seleto, fechado de amigos, onde era muito importante ter contato e esse negócio era fundamental para conseguir trazer jogadores para o Corinthians. E o Corinthians ficava de mãos atadas. Há poucas possibilidades que aqueles empresários tinham, bom ou não, o jogador vinha, tinha que jogar, o Corinthians sempre foi uma vitrine, até mesmo nessa época aqui terrível. Quem sofria? Torcedor corintiano, né, meus amigos? Dito isso, vamos pro próximo levantamento. E deixa o like aí, não custa nada para continuar trazendo conteúdos preparados, estudados, analisados como esse aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito, confere, porque às vezes está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito. E quase 70% do público acontece dessa forma. Começa a assistir os vídeos e ainda não é inscrito. E deixa de ajudar o canal a crescer e continuar progredindo aí, espalhando o corintianismo para mais gente. Do William Monteiro Alves, vamos ver, meus amigos. Aqui, se a gente for frisar esse time, os 11 iniciais, cara, é um bom time. Não é um excelente time, mas é um bom time. Só que não para 2023 e sim para 2015. Porque era muita panela e jogadores que já tiveram seu auge, estavam num declínio físico, técnico, por conta da alta idade, claro. E muito jogador de nome, que fez boas campanhas, se tornou ídolo no Corinthians, mas novamente cito aqui que foi se arranhando a sua imagem até o último fio, onde já não aguentava mais e aí sim teve essa renovação. Vamos lá, goleiro Cássio, assim como eu falei, talvez lá em 2020, 2021, se já tivesse essa renovação, foi durante o mandato do William Monteiro Alves que chegou, por exemplo, o Carlos Miguel, se ele já tinha nível e qualidade para ser titular já desde que chegou. Falar bem a verdade. Primeiro jogo que o Carlos Miguel jogou, ele já passou muita confiança. Eu não me engano, não sei se foi no primeiro ou um dos primeiros, ele já pegou pênalti, enfim. A gente já via um bom potencial ali, mas que era escondido pela grandiosidade que o Cássio tinha no Corinthians e jamais parece que sairia do Corinthians, sempre buscando recordes pessoais. E era isso que parecia com a grande maioria deles. Vamos começar da base da zaga. Gil, novamente, entra dentro daquele quesito, assim como o Fábio Santos. Fagner, que está até hoje, renovou até o final de 2026. O Fagner é o último daquela panela que até agora não saiu do Corinthians. E, eu gosto muito do Fagner, mas essas últimas e mais que vai ficando, esse arrasto desnecessário, esse desgaste com a torcida é muito triste. Bruno Mendes, que a gente sempre esperava que ia se tornar um bom jogador, nunca se tornava, saiu e não fez falta. Fausto Vera, que quando chegou, a gente achou uma boa. Ele jogou bem com o Vitor Pereira, mas depois se demonstrou um verdadeiro sono. Enfim, acabou o futebol dele. Maicon, a sua volta, que também teve pequenos lampejos de Maicon, que óbvio, o Maicon não é um jogador veterano, mas infelizmente sua condição física não o permitiu que ele desempenhasse um bom futebol e aí ficando lesionado por muito tempo. Juliano, que já voltou um cara veterano pro Brasil, se declarou corintiano também, dava pra ver que jogava com muita raça, mas novamente outro caso de jogador que já estava numa idade avançada e não podia oferecer seus melhores anos de carreira aqui no Corinthians. Mesma coisa, de uma maneira bem triste pro Renato Augusto também, dava pra ver que ele já não aguentava mais. Baita craque corintiano aí, um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar no Corinthians. Inclusive tá aí, vou fazer uma tier list, o que vocês acham? Os melhores meio-campistas, os melhores atacantes dos últimos tantos anos do Corinthians, a gente pode fazer uma listagem, acho que vai ficar um conteúdo bem legal para essa época de final de ano. E o ataque, que excelente, o ataque funcionava assim, só que de uma maneira individual também, não coletiva. O Roger Guedes puxava muito o jogo para ele, o Yuri Alberto ficava refém de bolas que não chegavam a ele também, e as que chegavam ele passou por uma fase bem ruim, que realmente não pode ser apagado. Quem viveu lembra, perdendo muito gol fácil de cara a cara com o goleiro, foi minando a sua confiança, enfim, esse elenco aqui que, se frisar, for pensar em 2015 e 2016, seria um timaço, 2023 estava muito carregado. Jogadores importantes daquele elenco também. Murilo, que surgiu muito bem da base e baita zagueiro, foi vendido para a Inglaterra e com certeza em breve vai estar em um grande clube mundial. Lucas Veríssimo, que também chegou como um bom zagueiro, mas novamente saiu do Corinthians muito por conta de empresário também. Cantilho, aquele meio de campo de sono que a gente falava aqui de Camacho, Cantilho e Luan, ele foi um dos jogadores que também jogou algumas partidas e foi importante para esse elenco. O Rony, Duqueiroz, o Paulinho, a gente tava falando de um elenco velho, de ídolos, e que estavam jogando apenas com o nome e a história que já tinham feito no Corinthians. Paulinho, mais uma dessas situações. Romero, que voltou e salvou o Corinthians, inclusive, do rebaixamento de 2023.
Aí foi uma dessas apostas de jogadores que já haviam jogado no Corinthians e que dessa vez ainda foi útil e salvou o Corinthians do rebaixamento. O Wesley, que veio também despontando aí da categoria de base, foi se firmando no time, assim como o Mosquito, que também foi importante aí em algumas dessas temporadas. Inclusive teve uma delas também que o Mosquito foi um dos responsáveis pelo Corinthians não cair. Então entende a tristeza e o calvário que foi o Corinthians desses últimos 6 anos de mandato de André Sanches e do Ilho. O objetivo era brigar para não cair. O melhor ano que a gente conseguiu foi ali em 2022, quando a gente teve um técnico, de verdade, antes do Vampirão, o último técnico, de verdade, foi o Vitor Pereira, que conseguiu fazer esse time mesmo velho jogar. Falando de Vitor Pereira, inclusive, esse eu acredito que foi o principal motivo por ele ter deixado o Corinthians. Querer uma renovação pro próximo ano, e isso foi totalmente descartado pelo Duílio, pela diretoria da época. Inclusive, deixa eu puxar aqui, ó, família não foi o único motivo que fez Vitor Pereira não renovar com o Corinthians, matéria lá do Vessone do meu timão. Ó, o treinador também sentiu que teria muita dificuldade em fazer mudanças que ele e sua comissão técnica julgavam necessárias para a próxima temporada. Basicamente, ele estaria disposto a reformular e rejuvenescer o elenco, e de uma maneira drástica, e era o que o Corinthians precisava já faz muitos anos. E em 2022, se a gente tivesse feito isso, não teria se prolongado e se desgastado tanto com tantos ídolos. Só que, a diretoria daquela época devia muito para esse elenco, para os jogadores, para empresários também, e o time não sofreria grandes mudanças e assim Vitor Pereira não permaneceu. Aqui também eu destaquei jogadores que vieram e também não foram tão bem naquela época. Matias Rojas, aqui eu não posso negar que a gente ficou empolgado quando foi contratado. Matheus Bidu, que não foi bem aproveitado, inclusive foi até afastado do Corinthians, só que agora o Vampirão conseguiu recuperar o futebol dele, tá sendo muito importante. Mais uma volta aqui, ó, Balbuena, que foi uma excelente passagem, agora na segunda volta não rendeu. O Corinthians sempre tentando essas repatriações de jogadores que já não funciona, já tá na cara que isso não funciona. Fez uma boa passagem, muito obrigado, será eternamente bem lembrado aqui, mas não precisa voltar para ferir essa imagem com a torcida, com o elenco e ter esse desgaste. Júnior Moraes, pelo amor de Robson Bambu, o William, meus amigos, infelizmente não deu certo. Também aqui, novamente, não podemos ser hipócritas. Eu fiquei muito feliz quando o William chegou. João Pedro, que não jogou absolutamente nada, foi pro Grêmio depois, né, sei lá. E o Barleta, que também era uma boa aposta. Campeonato Paulista, não sei se tinha esquema com empresários conhecidos, mas o Barleta também me parecia uma boa aposta naquela época, que acabou não vingando e também teve poucas oportunidades. Eu utilizei o app SofaScore para fazer a maioria dos levantamentos para análise desse vídeo, e ele é nosso patrocinador e você pode baixar gratuitamente através do QR Code ou dos links aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você vai ajudar o canal, porque eles nos pagam uma comissão por você baixar gratuitamente o aplicativo deles. De quebra, você tem o melhor aplicativo de análise, estatísticas, alertas do nosso timão, todo o nosso elenco, das principais ligas nacionais, internacionais, e você ajuda o canal também fazendo esse simples gesto. Então, muito obrigado a você que puder ajudar. E agora o elenco atual, né, meus amigos? Do Augusto Melo. E a gente não tá falando de um triênio, a gente tá falando de apenas um ano. Se esses daqui foram um trabalho de 3 anos, aqui 1 ano apenas de uma reformulação total. Então veja aqueles jogadores que até a gente via como figurinhas carimbadas e que fazem parte de uma base do elenco, como Fagner, Gil, Cássio, que já vinham de outros 6 anos, agora perderam suas vagas. E muitos deles nem estão mais no time. O Fagner é o único deles que permaneceu. Porém, a gente conseguiu, enfim, esse rejuvenescimento e um time remodelado, completamente novo e conectado, inclusive, com a torcida, coisa que esses times aqui não tinham absolutamente conexão nenhuma. Então hoje a gente tinha um time base com Hugo no gol, completamente diferente do que a gente tinha nos últimos anos, assim como André Ramalho e Gustavo Henrique. Mateuzinho, enfim, a gente encontrou uma opção para substituir o Fagner na lateral direita. E o Bidu, o ressurgimento, a ressurreição do Bidu no Corinthians. Ranieri chegou como uma aposta, foi mal e o ressuscitou também no final do ano. Breno Bidon, a gente sempre tem boas peças vindo também da categoria de base, até mesmo nessas épocas aqui, ó, a gente encontrava às vezes uma aposta ou outra que a gente conseguia tornar realidade. André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Que time a gente conseguiu montar
em apenas um ano e tendo uma reestruturação completa, meus amigos. Jogadores importantes que foram nesse ano também. Fagner, que foi o único, o último daquela turma que permaneceu. Kaká, Martinez, que também é titular e virou reserva no final do ano. Mas enfim, só mostra a força do elenco do Corinthians, assim como o Alex Santana, que chegou jogando como titular, se machucou, mas também tranquilamente pode ser um titular desse elenco. O Charles, que é um bom reserva, o Coronado, que chegou para ser titular, só que a gente encontrou o melhor meia do campeonato nesse ano aí, que é o Rodrigo Garro, os dois jogando na mesma posição, infelizmente ficou difícil para ele. O Romero, que é talvez o único desses caras que foi e voltou, que até hoje ainda continua representando. Isso é a minha opinião. E o Wesley, que durante boa parte da temporada, principalmente da parte ruim, ele ainda foi um dos destaques. E negociações que talvez entraram em dúvida, em xeque, por diferentes motivos. Por exemplo, o Félix Torres foi um cara que ainda não vingou. A gente tem um contrato mais longo com ele e eu espero que ele apresente seu futebol na próxima temporada e seja mais ou menos um caso como o Bidu, que veio, não foi um ano tão excelente assim, inclusive ficou meio escanteado no elenco e depois conseguiu a volta por cima. Espero isso do Félix Torres também. O Hugo, que veio, a gente já não esperava muito, mas inclusive nem até injusto tá aqui na página do Augusto Melo, porque não foi negociação dele, sim ainda da gestão do Duílio. Palácios, que por conta clínica, assim como o Hector Hernandes, não deu certo. Espero que se recupere fisicamente e tenha um bom desempenho e possa estar dentro, pelo menos dentro dessa categoria aqui na análise do próximo ano. Pedro Henrique, que pô, alguns vão dizer que eu tô sendo até meio injusto com ele, deixar aqui, mas eu esperava um pouco mais, cara, e em nenhum momento ele demonstrou o mínimo de possibilidade de estar brigando por titularidade. Então, por isso que eu resolvi colocar meio que nas decepções, negociações, decepções aqui dessa atual gestão do Augusto Melo, e a principal delas, Pedro Raul, que essa daqui é indiscutível, a questão custo-benefício é completamente absurda, bizarra. Com isso, meus amigos, analisando esses três elencos aqui de triênio e depois do primeiro ano de mandato, qual se classifica como primeiro, segundo e terceiro? Na minha humilde opinião, em um ano a gente conseguiu reformular o elenco, coisa que já era necessária desde 2020 e a gente conseguiu fazer em um ano. Parabéns, inclusive, ao Augusto Melo por ter conseguido fazer essa limpa no elenco e ter conseguido contratar peças que se conectem com a história e com a torcida. Então, obviamente, sendo o primeiro aqui da minha lista. Por segundo, é meio complicado até, mas essa gestão aqui do André Sanches foi bizarra, foi uma palhaçada com a cara do torcedor corintiano. Muitos jogadores que nenhuma hipótese deveriam ter jogado no Corinthians, cara. Não, doideira. Maluquice completa. Então essa daqui fica em último. Falar terceiro lugar é até complicado, porque você tá dando pódio para um negócio desse, mas fica em último. E depois aqui a gestão aqui, a formação do elenco do Duílio. Que novamente, se esse time aqui fosse frisado para colocar em campo em 2015, 16, 17, baita time. Só que a gente tá falando já de 7 ou 8 anos depois, onde esses caras, muitos deles já estavam em reta final de carreira e já não poderiam apresentar muita coisa aqui no Corinthians. Se você ainda não tem os mantos dessa temporada, corre e adquire agora mesmo aqui embaixo, link na descrição e primeiro comentário fixado. Tanto as camisas modelo torcedor, quanto também as modelos jogador, que eu curto demais. E sempre gosto de avisar aqui que caso vocês forem comprar modelo jogador, ela é a mais justa, é aquela que se assemelha ao que os jogadores entram em campo mesmo. Então, se você tiver aí uma pança ligeiramente avantajada, compre versões tamanhos maiores para não ficar muito justo. Eu tenho a minha barriguinha aqui mais saliente, então o que eu faço? Eu uso o G, então compro o GG, 2XG e por aí vai. Meus amigos, se você está curtindo o canal, sei que é clichê, é chato ficar pedindo, mas faz parte e é muito importante porque a gente consiga continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Então se inscreve, deixa o like e comentário aqui embaixo que é importante para o YouTube entender que esse canal tem engajamento e é amado pelos seguidores. Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson, um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Vai Corinthians!